Oi, meu nome é Amanda, sou estudante do 5º período de Medicina Veterinária e hoje eu e meus colegas vamos apresentar o vírus da raiva em equinos. Seu agente causador é o Rabies lissavirus, que ele é da família Rabidoviridae e tem formato de bala, transmitido principalmente por mordida de animais infectados através da saliva contaminada. Após entrar no corpo, o vírus segue pelos nervos até o cérebro, onde causa sintomas neurológicos. Seu agente causador é o Rabies lissavirus, que ele é da família Rabidoviridae. No Brasil, a raiva é ainda um problema de saúde pública, especialmente nas áreas rurais, onde seu principal transmissor é o morcego hematófago Desmodus rotundus, que infecta bovinos, equinos e outros mamíferos. Cães e gatos também podem ser transmissores em áreas urbanas. Os fatores como desmatamento, urbanização desordenada, baixa vacinação de animais aumentam muito o risco de surtos. Por isso, a prevenção com vacinação, controle populacional de morcegos é fundamental para proteger animais e pessoas da raiva. Sobre a patogenia da raiva. A raiva é uma doença infecciosa, aguda e zoonótica, e quase sempre é fatal. Ela afeta diversas espécies de mamíferos, incluindo os equinos. É causada pelo vírus da raiva, conhecida como RABV, do gênero Lissavirus, da família Rabidoviridae. Nos equinos, a infecção geralmente ocorre após a mordida de um morcego hematófago, principalmente o Desmodus rotundus, que é comum em áreas rurais. O vírus, presente na saliva do morcego, penetra pela pele lesionada e se multiplica nos tecidos musculares próximo ao local da mordida. Após essa fase inicial, o vírus atinge as terminações nervosas periféricas e entra nos neurônios motores ou sensoriais. A partir daí, ele se desloca lentamente pelo transporte axonal retrógrado, migrando até o sistema nervoso central, especialmente pela medula espinhal, tronco encefálico e cérebro. Essa fase do vírus é silenciosa e corresponde ao período da incubação, que nos equinos podem durar de 2 a 9 semanas, dependendo da localização da mordida e da quantidade de vírus inoculado. Uma vez no sistema nervoso central, o vírus se replica intensivamente, provocando uma encefalite difusa. Apesar de não provocar uma destruição maciça nos neurônios, o vírus pode comprometer gravemente a sua função, levando a alterações clínicas neurológicas, como alterações comportamentais, agressividade, paralisia, incoordenação motora, cólica simulada e salivação excessiva. Na fase final da doença, o vírus se espalha de forma centrífuga, saindo do sistema nervoso central para atingir outros órgãos, como glândulas salivares, pele e até tecidos periféricos. Esse processo é o que permite a eliminação do vírus pela saliva e mantém o risco de transmissão. A morte geralmente ocorre por falência dos centros respiratórios, localizados no bulbo encefálico. Portanto, a patogenia da raiva em equinos possui 3 etapas principais: a replicação local nos tecidos musculares, a imigração para o sistema nervoso central, com a instalação da encefalite, e a posterior, que é a disseminação para outros tecidos. É uma doença extremamente grave e com notificação obrigatória. Tem alto risco para a saúde pública e é de importância no contexto rural. Os sinais clínicos da raiva em equinos, no início, na fase inicial, também chamada de pródromo, de 1 a 3 dias após a infecção, eles são considerados sinais inespecíficos, porque pode também ser sinais de outras doenças. Esses sinais incluem febre leve, isolamento, redução no apetite, dificuldade para engolir água ou alimentos, e também é incluído o prurido, a coceira, e podendo ser confundido com alergia. Temos também a hipersensibilidade e, por ter esses sinais, nem sempre será obrigatório conter esses sinais em casos de raiva, mas na maioria dos casos sempre encontramos alguns deles no início. Também temos a posição decúbito permanente, a posição na qual o cavalo fica, se deita e não consegue mais se levantar, espasmos musculares e tremores. Esses sinais falados anteriormente condiz com a fase inicial da doença. Já agora, eu vou falar um pouco sobre a fase neurológica, chamada de fase progressista, que ocorre de 3 a 7 dias após a infecção do animal.
Nessa fase, os sinais são mais típicos da raiva, que incluem as alterações motoras e neurológicas. Dentro desses sinais, está inclusa a ataxia, que é a falta de coordenação nos movimentos. A paralisia flácida, geralmente, ela começa nos membros posteriores e vão se expandindo para os demais. Também ocorre o decúbito permanente, onde o cavalo ele se deita e não consegue mais se levantar. Os espasmos musculares e tremores também é visto, e convulsões em casos mais terminais. Já falando das alterações comportamentais, encontra-se sinais como apatia intensa ou alterações de excitações, vocalização estranhas ou constantes, no caso do cavalo são relinchos, indiferentes ou inconstância. Mastigação sem alimentos é muito visível em animais que contêm o vírus da raiva. Também vem o fator de morder objetos, pessoas, até mesmo a madeira que fica na baia, o animal pode pregar o dente e não querer soltar mais. Isso também é um caso comum do vírus da raiva. Falando um pouco das alterações de salivação e deglutição, encontramos a cialorreia, que é a excessiva salivação, e também ela pode ser um pouco espumosa. A dificuldade para engolir também é visível, parece que o animal está engasgado. Também podemos encontrar disfagia, levando a perda de peso muito rápido. Regurgitação e refluxo nasal de alimentos também é ocorrido em animais que... Já na fase terminal, encontramos a paralisia completa do animal, convulsões e estado comatoso. A morte geralmente ocorre de 4 a 10 dias após a contaminação, no caso, após o início dos sintomas. Algumas curiosidades sobre a infecção do vírus raiva nos equinos é que o sinal clínico da paralisia é a mais comum entre eles. E também venho falar que nem sempre vai haver sinais de agressividade, porque a gente pensa na raiva, a gente pensa assim, o cavalo vai ficar nervoso, vai querer atacar as pessoas. Não, e nem sempre vai haver isso. Porque quando a gente pensa em raiva, a gente lembra dos cães, tem a tal forma furiosa, né? Que os animais ficam agressivos e revoltados, mas nos cavalos não é isso. Pode acontecer, sim, mas não será sempre que vai ocorrer isso, como nos cães. E também pode ser confundida com botulismo, encefalomielites, entre outros. Nas lesões macroscópicas, ou seja, visíveis a olho nu na necroscopia, a raiva geralmente não apresenta alterações específicas. Porém, em alguns casos, podemos observar congestão cerebral, edema, hiperemia e menígenes. Em equinos e bovinos, pode haver áreas de hemorragia discreta no encéfalo ou na medula espinhal. Já nas lesões microscópicas ou histológicas, encontramos sinais clássicos de uma encefalite não supurativa. Isso significa que há um infiltrado inflamatório formado por linfócitos, plasmócitos e micróglias ao redor de vasos sanguíneos, principalmente na substância cinzenta. A lesão mais característica da raiva é a presença do corpo de Negri, que são inclusões intracitoplasmáticas eosinofílicas, encontradas nos neurônios, principalmente no hipocampo, córtex cerebral, medulas e células de Purkinje no cerebelo. Eles são considerados patognomônicos da infecção. Essas alterações histológicas confirmam o tropismo do vírus pelo tecido nervoso e ajudam no diagnóstico, junto com testes imunohistoquímicos. Por isso, o exame histopatológico é uma ferramenta essencial na investigação de raivas em equinos. Sobre o diagnóstico da raiva. A raiva é uma zoonose viral e de alta letalidade que acomete os equinos com manifestações clínicas neurológicas, sendo de extrema importância para a saúde pública e sanidade do animal. O diagnóstico da raiva em equinos é desafiador, principalmente porque o diagnóstico clínico não é preciso e pode ser confundido com outras encefalopatias, como encefalomielite viral, botulismo e leucoencefalomácia, e entre outras. Por isso, o diagnóstico definitivo só é possível através de exames laboratoriais específicos. O método considerado padrão ouro no Brasil para a confirmação da raiva é a imunofluorescência direta, realizada através de amostras frescas do sistema nervoso central, principalmente do tronco encefálico, hipocampo e cerebelo. Esse exame detecta o antígeno viral diretamente nos neurônios, utilizando anticorpos marcados com fluoresceína. A sensibilidade e a especificidade desse método
são muito altas e por isso é o mais utilizado pelos laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Nos casos em que a imunofluorescência direta apresenta resultados inconclusivos, outros testes podem ser utilizados, como a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, que detecta RNA viral, e o teste de inoculação em camundongos, embora este último esteja sendo gradualmente substituído por métodos mais modernos, como a cultura celular. A amostra correta é essencial para a confiabilidade do resultado. Deve-se coletar o encéfalo com todas as suas partes preservadas, principalmente o tronco encefálico, seguindo as normas de biossegurança e conservação em gelo ou congelamento, transporte adequado até o laboratório credenciado. É importante dizer que sorológicos como a ELISA ou neutralização viral são úteis só para monitorar respostas à vacinação, especialmente em campanhas de vigilância e controle, mas não são indicadas para o diagnóstico da raiva clínica. Portanto, o diagnóstico da raiva em equinos exige atenção à clínica neurológica suspeita, coleta correta de tecido nervoso central e uso de técnicas laboratoriais específicas, com destaque para a imunofluorescência, que é o método mais confiável e mais recomendado no Brasil. O envio adequado das amostras e o respeito das normas da biossegurança é fundamental para o sucesso do diagnóstico e para medidas de controle e prevenção da doença. Controle e profilaxia da raiva em equinos. A vacinação anual realizada por um médico veterinário é a principal forma de prevenir a raiva em equinos. No caso de éguas reprodutoras, recomenda-se a imunização ocorra entre 4 a 6 semanas antes do parto, garantindo a transferência de anticorpos para o potro por meio do colostro. A raiva não possui tratamento específico, cabendo apenas o isolamento do animal para mantê-lo em condições éticas de cuidado e respeito até sua morte. Entretanto, como profilaxia, existem vacinas inativadas, de modo que a primeira dose deve ser administrada de 4 a 6 meses, com revacinação em tentativa. Depois, revacinação anual ou a cada 6 meses para animais de propriedades localizadas em zonas endêmicas à doença. Potros nascidos de éguas devidamente vacinadas devem receber a primeira dose da vacina aos 6 meses de idade. Já os potros oriundos de éguas que não foram vacinadas precisa iniciar o esquema vacinal mais cedo, aos 3 meses de idade, com reforço subsequente aos 4 e aos 12 meses. Esse protocolo visa assegurar uma imunização eficaz desde os primeiros meses de vida do animal, reduzindo significativamente o risco de infecção pelo vírus da raiva. As medidas de manejo são fundamentais para a prevenção da raiva em equinos. É essencial minimizar o contato dos animais com a fauna silvestre, principalmente com os morcegos, que são os principais vetores do vírus da raiva. Os equinos devem ser mantidos em áreas protegidas, seguras e afastadas de possíveis fontes de contaminação, como locais frequentados por animais silvestres. Em casos em que ocorra contato com animais potencialmente infectados, é imprescindível buscar assistência veterinária imediata e comunicar o ocorrido às autoridades de saúde competentes, para que sejam adotadas as medidas de controle e vigilâncias adequadas. Essas ações contribuem significativamente para reduzir o risco de transmissões das doenças no rebanho. A profilaxia após exposição em equinos é uma medida fundamental diante de qualquer suspeita de contato com o vírus da raiva. Quando o animal sofre mordidas, arranhões ou qualquer tipo de ferimentos provocados por outro animal potencialmente infectados, é indispensável realizar a limpeza imediata e cuidadosa da lesão, utilizando água corrente e sabão, preferencialmente por um período mínimo de 15 minutos. Após a higienização, o equino deve ser avaliado quanto antes por um médico veterinário, que definirá as condutas necessárias, incluindo a possível administração de soro antirrábico e o início de protocolo de vacinação de emergência. Além disso, o animal agressor deve ser identificado e mantido sob observação por no mínimo 10 dias, para o monitoramento de sinais clínicos compatíveis com a raiva. Essa observação auxilia na tomada de decisões quanto à necessidade de reforços vacinais ou outras medidas sanitárias voltadas à proteção do animal exposto e à contenção da doença no plantel. A vacinação antirrábica é indispensável tanto para proteger a saúde dos equinos quanto para evitar a transmissão da doença aos humanos. Realizar vacinação anual reduz os riscos associados à raiva, minimizando a necessidade de profilaxia pós-exposição e promovendo maior segurança para animais e pessoas.